A Academia de Letras, Artes e Ciências de Camusim, ALAC, divulga em seu canal no YouTube a live ocorrida no dia 5 de maio entre a professora, mestra em História e integrante da ALAC, Maria Barbosa, e o filósofo, poeta e escritor Átila Frazão, com o tema Diálogos sobre História dos Índios no Brasil, Cultura e Educação Chucuru. Letras, literatura, linguagem, escrita, poesia, cordel, artes, cinema, teatro, geografia, quadrinhos, música, ciências, educação, cidadania, saúde, esportes, conhecimento. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar em instantes a nossa live sobre cultura indígena, na história dos índios no Brasil e cultura indígena, com a participação do indígena Átila Frazão, que é da comunidade indígena Chucuru, lá de Pesqueira. Bem-vindo ao pessoal que já está conosco por aqui. Bem-vindos, boa noite a todos e a todas. Átila, tá me ouvindo? Eu tô sim. Pronto. Veja só, eu gostaria de, já que nós vamos falar sobre a cultura chucuru e a educação indígena chucuru, né? E como o objetivo dessa nossa live é a gente conversar para que a gente, juntos com as pessoas que estão nos assistindo, a gente possa fazer uma construção e ao mesmo tempo uma desconstrução e construção, não é, de conhecimento. Eu Certo. gostaria que, antes de eu falar alguma coisa sobre aquilo que eu pesquiso e aquilo que eu penso sobre os povos indígenas no Brasil, eu gostaria que você fizesse a leitura, se possível, daquele seu poema, ou melhor dizendo, recitasse para nós aquele seu poema que chama-se Descolonizar, que você... Certo. Tá certo? Sim, deixa antes disso, né, eu já te apresentei, mas deixa eu dizer que esta live, né, está sendo promovida pela Academia, né, de Ciências, aliás, de Letra, Arte e Ciências de Camusim, né, e que também faz parte da celebração do Abril Indígena, ok? Mesmo sendo agora no início de maio, até porque falar sobre indígenas no Brasil é todo dia e não somente no mês de maio, não é assim? Ou no mês de abril. Perfeito. Então vamos nós. Descolonize. A cultura dos povos originários não se resume a um dia. É identidade e história vivas que venceram o tempo. Descolonize. Não é o 19 de abril que define o que somos. Dia de índio nos ofende, a começar com o nome. Descolonize. Nossa resistência extrapola um calendário cívico, branco e preconceituoso. Nossa resistência grita aos campos, maldito 1500. Descolonize. Ser indígena é ser ancestral. Então respeito às raízes nossas. Respeito ao sangue gotejado na limolaigo. Respeito ao encantamento. Respeito à ancestralidade. Então, descolonize. Viva o Abril Indígena. Viva o Abril Indígena. Descolonize. Então vamos descolonizar. Isso. Então, veja, para aqueles que estão nos assistindo, né, o nosso objetivo aqui é refletir, né, sobre, como disse esse poema, sobre esse termo, descolonizar.
Porque a gente vive desde a década de 30, né, do século, aliás, desde a década de 80 do século 20, é um processo em que os povos indígenas eles ganham maior visibilidade, não é assim? Porque nós tivemos na história do nosso país um apagamento dessa figura indígena, né? Por isso que muitas vezes se diz assim, numa cidade como Camusim, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela se dizia descendente direta, imagine, de portugueses, né? Aí depois, eu conversando com alunos e falando sobre a questão indígena no Brasil, aí uma aluna me disse, né, que a avó tinha descendentes indígenas, né? E também o nosso presidente da nossa ALAC, o professor Asprênio, ele disse que sua bisavó, ela era, ou sua bisavó, ela era indígena, né? Então, portanto, ele era neto aí bisneto de uma indígena. E assim, pouco se sabe, né, sobre os índios no nosso país. Pouco se sabe sobre a grande diversidade, né, que nós temos no nosso país, sobre a quantidade de línguas, né, de povos que tem. Nós temos cerca de 305 povos, né, espalhados por todo o nosso território. Desses 13, né, se localizam aqui no território de Pernambuco, né? Sendo que no Agreste nós temos 2 povos, que são vocês, aí os chucurus, né, do Ororubá e Chucuru de Simbres, e também os Funiô, lá de Águas Belas, né? Ficando, então, os demais no sertão do nosso território, aqui no caso de Pernambuco. E por que pouco se sabe, né? Porque a gente vem de uma história onde o objetivo foi apagar, né, a identidade indígena. Deixar o índio como aquele que ficou lá em 1500, já no século XVI, aquele como um índio idealizado pelo romantismo, né, como a gente viu em muitos escritos do século XIX, né? E também, quando a gente pensa na nossa, como que eu posso dizer, na nossa construção enquanto Estado-nação, a gente também vai ver, através dos documentos oficiais, que havia uma necessidade dos homens naquele momento viverem de acordo com os modelos de vida, né, ou de sociedade europeia. E a gente tinha aqui no Brasil os negros, né, tínhamos e temos os índios, que naquela época, né, significava aí para aquela sociedade um entrave, né, naquilo que eles chamariam de civilização, né? E aí, dentro desse contexto, o que a gente vai ver? Pelo menos a partir de minhas pesquisas, o que eu vi foi o seguinte, que ao ler os relatórios de província, e de modo especial da província de Pernambuco, eu vi que era muito presente temas como desaparecimento dos índios, política, né, de regulação fundiária. E aí o que eu pude perceber através disso? Que foi criada no século XIX a questão da identidade cabocla, né, uma identidade mestiça, e com essa identidade a gente acaba negando a identidade indígena, porque, no caso, os oficiais, os políticos, né, no caso, em sua fala oficial, dizia que não havia mais índios, e ao dizer que não havia mais índios, porque todos estavam misturados, confundidos ali com a massa da sociedade ou da civilização, como eles diziam, não havia também a necessidade de terras, né, para esses índios. E aí muitas terras vão se tornando aí terras devolutas, né, que nesse momento o que eu percebi é que o apagamento, né, a negação da identidade indígena, ela também vai estar muito ligada à questão da agricultura do nosso país, que vai ser aí o principal produto, especialmente produto para exportação. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, sobretudo, após a Lei de Terras de 1850, né, que vai se estabelecer novos parâmetros para a regularização fundiária do Império do Brasil, né? Aí, dentro aí desse contexto, se percebe que aumenta-se cada vez mais o discurso de que os índios estão desaparecendo. A partir daí, se favorece, especialmente no Nordeste, de modo muito particular, no nosso hoje estado, mas na província de Pernambuco, a gente vê o quê? A gente vê uma fala cada vez mais acirrada, negando essa identidade, e também a gente vê aí um processo de
invasões a territórios indígenas, né? E vemos também governantes prometendo naquela época dividir terras em lotes, né? Terras dos antigos aldeamentos para esses povos, mas que muitas vezes na prática não acontecia. E aí nós vamos ver o quê? Vamos ver uma população, né, que não vai ser mais considerada indígena, que vai ter aí sua identidade apagada. Acredito que por conta de todo esse processo é que a gente tem, então, essa falta de conhecimento, especialmente nas cidades interioranas, né, porque nós só temos como saber sobre a presença indígena a partir naqueles contextos de quê? De documentos escritos, né, ou de oficiais, que eles não são muito confiáveis, até porque os documentos do governo vai trazer a fala do governo, ou pela oralidade, né, assim? Porque o que eu pude ver, que há um professor, né, chamado Edson Silva, que eu acho que você conhece, que ele é titulado do FPE. Muito bom, inclusive. Muito bom, inclusive, pois é. E que ele fez um livro de memórias e história do índio da Serra do Ororubá, que é um livro que vai tratar aí do período entre 1950 e 1988. E que dentro desse período ele vai ouvir as memórias de como foi, como que eu posso dizer, de como foi reconquistada, né, essa terra, no caso a de vocês aí, em Pesqueira, né, de como vocês passaram a lutar pelo direito à terra, que do século XIX até a década de 80, mais ou menos, e de modo especial, finalzinho da década de 80 e início da década de 90, é que vocês vão ter o processo, né, assim, de reintegração de posse de terras, não é isso? Perfeito. Que vai ter, nesse momento, o nosso grande líder, não é? Que é o nosso Chicão, né? O nosso cacique Chicão, que vai ser uma liderança muito importante dentro desse contexto de retomada aí, né, de terras, e que, como que eu posso dizer, que vai movimentar, ele vai ser importante não só para o povo de Pesqueira, né, para os índios que vivem em Pesqueira, mas também para toda uma articulação indígena, né, no território nacional, que isso é muito importante. Mas que não significa dizer com isso que ao longo do momento em que muitos indígenas perderam suas terras e que ficaram trabalhando, né, como alugados, vamos dizer assim, nas fazendas, né, da região, não significava dizer que esse povo, ao ser chamado de caboclo, né, ele deixou de ser índio, né, assim? E também não significa dizer que esse povo ele tenha deixado de se mobilizar, né? Sua luta ela só não era muito visível, mas, né, graças à própria ação indígena é que a gente vai ter hoje essa visibilidade, né, que nós temos agora, né, assim? Por isso que dentro de todo esse contexto é muito importante a gente pensar nessa questão do descolonizar e rever aí as nossas percepções, né, sobre a história dos índios no Brasil. O que você me diz sobre isso? Vamos lá. Inclusive, tua fala ela é muito norteadora. A primeira coisa que nós precisamos diante das discussões, né, tanto do Abril Indígena, é romper com aquela ideia estereotipada do índio norte-americano, e até também dos nossos parentes do sul, ou melhor, do norte do país. Você faz uma contextualização histórica a partir do processo colonizador e catequético, porque isso nos dá embasamento, porque muitas pessoas ainda nos perguntam, nos questionam hoje, por que não temos mais aquela fisionomia ou aquele estereótipo que já estamos acostumados, ou que os livros, por exemplo, didáticos, apresentam de uma forma errônea. Inclusive, hoje, como Dia da Língua Portuguesa, é muito importante a gente fazer essa conversa, e depois eu vou falar sobre oralidade e linguagem. Mas vamos lá, seguindo a linha de raciocínio. Primeira coisa é descolonizar a partir de nós mesmos. Nós não podemos entrar no processo de negação e dizer que tudo que foi construído, ou tudo que nós somos até agora não nos serve. Nós precisamos dialogar e, a partir do nosso interior, a partir dessa experiência do ser, fazer essas mudanças. Porque nós não conseguiremos mudar uma sociedade para além de nossas fronteiras
quando essa mudança não começa de dentro. Então, é uma questão mesmo ontológica. Quando nós falamos de descendência e ancestralidade, que está ligado diretamente com a espiritualidade dos povos originários, é entender que essa ancestralidade, a nossa espiritualidade, ela é transversal, ela perpassa todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, e que precisamos cada vez mais nos colocarmos nesse processo de transcendência, que vai para além do físico, vai para além da matéria, e buscar na própria natureza, que para nós, povos indígenas, ela é sagrada, e por meio disso, conseguirmos avançar e resistir cada vez mais. Por que falar de território e territorialidade e falar de espiritualidade? Porque quando nós começamos a olhar para a história de luta e reconquista do nosso território aqui no povo chucuru, a espiritualidade sempre foi muito presente. Então que lá na década de 90, a nossa primeira retomada de terra foi na aldeia Pedra d'Água, que para nós é o coração da aldeia. Então, quando você coloca aí essa ideia de identidade cabocla, nós vivíamos naquele caráter de medo, de opressão, de negação, e também dentro de um sistema político e econômico, diga-se de passagem. Né? Quando lá no século XVI chegaram a colonização aqui, e consequentemente a catequização, e fomos obrigados a falar o português como língua oficial, a ter os costumes cristãos, enfim, os costumes da sociedade europeia, nós fomos perdendo algumas características que nos eram inerentes, que nos são próprias. Ao tempo que isso foi passando e que o desenvolvimento social, industrial, econômico, isso também foi crescendo, foi ficando em stand-by um pouco a nossa identidade, a nossa cultura. Quando nós olhamos, por exemplo, para a realidade da cidade de Pesqueira, por mais que hoje nós tenhamos um bom diálogo, a cidade era muito opressora para com todos nós. Hoje nós podemos correr livre, caminhar livre na cidade, sem ter nenhum preconceito, ao menos visível, né? Mas à época, dizia-se que na Serra do Ururubá existiam caboclos, mas não se alegavam, não se diziam que eram indígenas, porque a ideia de caboclo é que não é puro, né? Não é aquela coisa originária na cabeça dos não indígenas. Então, quando essa identidade cabocla ela está bem presente e associada diretamente na mente dessas pessoas, nós indígenas e nossos ancestrais, por medo também do sistema, começavam a não se afirmarem enquanto indígena, porque sabiam que já não tinham uma terra para plantar. Nós sabemos que a agricultura é um dos grandes esteios da cultura dos povos originários. Então, os fazendeiros que, pelo fato do nosso território ser muito produtivo, muito frutífero, ter água, enfim. Isso despertava o interesse de muitos, desde o século XVI. Depois, com a industrialização em Pesqueira, a partir do século XIX, século XX. E aí, algumas indústrias como peixe, fábrica peixe, como fábrica rosa, tigre, enfim. Principalmente peixe rosa, que eram as imperadoras, entre aspas, de Pesqueira, e que, inclusive, também tinham trabalho escravo. Claro que existem alguns relatos bonitos, né, dessas fábricas, mas quando nós vamos olhar os bastidores, vemos que o povo chucuru ele foi também escravizado em alguns fatores. Não só numa escravidão física, corpórea, né, de trabalho escravo, mas também uma escravidão territorial. Pelo fato de, como sempre tivemos uma relação direta com a natureza, não poder plantar, não poder, por exemplo, dançar um ritual, isso era uma coisa, enfim, que é impensável. E isso feria a identidade dos nossos ancestrais. Eles eram como que tomados por esse desânimo que os fazendeiros, que as indústrias colocavam. Isso o colocava numa sinuca de bico. Quando o Chicão abriu as portas do Congresso Nacional e participara da Assembleia Constituinte, esteve lá no processo de construção da Constituição da República Federativa do Brasil, e volta para o território, ele começa a fazer um trabalho importantíssimo de visita de aldeia em aldeia. Então, o fato de Chicão sair de si, aquele convite também de se descolonizar.
Então, eu não posso dizer que o território vai ser livre, mas ficar no meu comodismo. Então, ele se reúne com algumas lideranças, com Dona Zenilda, inclusive, e um grupo de mulheres, e vão nas aldeias para despertar, acho que a palavra boa é uma palavra boa para isso, fazer esse despertar nos nossos parentes, para que, por meio disso, eles aderissem e fortalecessem sua identidade. Por quê? Uma cultura, uma identidade, ela não pode ser fortalecida quando não se tem uma relação direta com a terra, com o território. Então, a luta pelo território, pela demarcação, homologação, ela não foi no partido de um princípio meramente econômico e de posse, mas sim de um sentido mesmo espiritual, né? Partiu do princípio, do pressuposto da ancestralidade e da espiritualidade. Por isso que a retomada lá na aldeia Pedra d'Água, que é o epicentro, então por meio daí foi se estendendo para outras aldeias. Por quê? O que sempre foi muito presente na nossa cultura é o princípio de coletividade. Então, diante de uma sociedade que, mesmo com seus avanços, mesmo com toda a sua tecnologia, preza sempre pelo individualismo, nós fazemos o caminho contrário. Claro que, assim, existe uma identidade que ela é coletiva e uma identidade que ela é individual. Então, a identidade coletiva, ela vai muito no sentido de que nós todos somos chucurus e lutamos pelo bem viver, pela coletividade, pelos princípios que regem a nossa cultura. Por outro lado, nós também somos indivíduos e assim nós temos nossa identidade. E nós somos chamados a não desassociar uma identidade da outra, pelo fato que as duas se complementam. Então, nesse sentido, quando a gente faz essa retomada de identidade e assume essas posturas e assume esse compromisso, que é sagrado, um compromisso com a força encantada, um compromisso com os santos encantos, é justamente nessa linha de preservar a memória dos que sofreram, dos que tiveram seu sangue derramado, para que nós tivéssemos sim um território livre, e preservar também o pouco que sobrou da nossa linguagem. E aqui não é só uma linguagem falada, mas uma linguagem que é corporal, que é dança, que é música, que é ritual, né? Então, nós precisamos entender que, por mais que nós tenhamos sido obrigados a abandonar nossa língua materna, fomos forçados a isso, nós resistimos pelo fato de, como tivemos em mente a coletividade, aprender sim com os mais velhos. Então, que é uma coisa que hoje na sociedade, pela ideia até do capitalismo, velho, idoso, dá prejuízo. Então, não é nem um pouco interessante preservar a memória, inclusive, dos antigos, dos mais velhos. E nós fazemos o caminho contrário. Nós dizemos até que os maiores e melhores educadores, professores dos nossos territórios, são nossas lideranças, são os nossos mais velhos. Porque, por exemplo, eu tiro por mim. Eu tenho 22 anos, né? Eu, inclusive, não conheci Chicão, infelizmente, que nasci em 96, ele foi assassinado em 98, e eu ouvi falar de Chicão, né? Eu aprendo com aqueles que conviveram com ele, aprendo por meio das memórias visuais, por meio das tecnologias que nós temos, de vídeos, enfim, de alguns escritos, mas isso fortalece muito para entender que, por mais que eu não tenha participado daquele processo de retomada do território, não tenha colocado realmente a mão na massa naquele período, hoje, e as futuras gerações, justamente o trabalho de educação chucuru é esse, é de despertar na atual geração e nas futuras gerações que precisamos preservar, sim, essa memória, para que não chegue daqui a 40, 50 anos ou 100 anos, não sei. E não se tenha mais o que falar sobre quem foi Chicão, quem foram essas lideranças, o que fazendeiros, pulseiros fizeram conosco. Então, é um convite mesmo a assumir essa identidade coletiva e assumir essa resistência por meio dessa oralidade, por meio dessa linguagem, preservando sempre essa memória viva. Eu acho que é por aí. Até porque a gente precisa romper com a ideia de que o índio ele foi, ao longo da história, passivo, né? Ou que ele foi assassinado, exterminado. Claro que houve extermínio de povos, mas a gente deve lembrar que o índio não deixou, os indígenas, melhor dizendo, não deixaram de existir por conta dessas questões, né? Assim, que se manteram protagonistas da história, né? Que eles são protagonistas
dentro dessa história. Isso é muito importante. E isso... Para que a gente possa descolonizar. E quando eu digo a gente, eu falo a começar por mim mesma, né? Porque, assim, eu, enquanto professora que se dedica ao estudo desse tema, e eu comecei a estudar na graduação, e comecei porque eu tinha muitas questões que eu levei da infância, né? Eu já tenho 40 anos, né? Não sou mais tão jovem quanto você, mas vamos lá. Na minha graduação, eu observei o seguinte, que os livros, né, com os quais eu estudei durante a década de 80, né, assim, no finalzinho da década de 80 e década de 90, eram livros que não mostravam os índios, né, ou mostravam o índio lá do passado, mas eu olhava para o Jornal Nacional e eu estava vendo volta e meia conflitos, né, entre índios, e eu pensava, como que não há índio, não é? Se eles estão aí lutando, estão aí em conflito, estão brigando por terra, não é? Pelo direito à terra. Então eu levei essa questão para a universidade e eu iniciei, isso já há quase 12 anos, a trabalhar com a iniciação científica que era sobre a Companhia de Jesus e os Índios, na capitania do Rio de Janeiro, pois naquele momento eu vivia no Rio, né? Morava no Rio, e eu estudei na PUC. Então, eu pesquisei sobre os jesuítas e os índios nos séculos 16, 17 e 18. Aí foi quando eu comecei a responder os questionamentos que eu trazia da minha formação da infância, né, da formação escolar básica, né, e também responder aos questionamentos daquele momento enquanto estudante do ensino superior, né? E aí eu pude perceber que eu também, enquanto estudante, e isso até hoje, ainda sou muito, como que eu posso dizer, muito marcada, né, pelos preconceitos, pelos estereótipos, né? Tem muita coisa que eu não compreendo e que, assim, que eu preciso estar vendo, analisando melhor, até mesmo na hora de falar. Como a questão da identidade, por exemplo, né? Que a identidade indígena, como vai dizendo aí alguém, né? Que ela se fortaleceu ainda mais, né? A partir aí da resistência. Mas, por exemplo, a gente sabe que ser indígena é uma questão de identidade, mas que não se pode se assumir indígena de qualquer maneira, né? Eu estava vendo que o Edson Silva, esses dias, ele disse que ele aliás, que ele é neto de uma índia Funiô, mas que os Funiôs nunca souberam que ele é neto de uma Funiô. Assim como, não é, ele também nunca chegou para dizer, e os Funiôs foram dizer isso para ele, nem a avó vivia muito dizendo isso. Então, assim, ele simplesmente não pode hoje chegar e se assumir enquanto indígena, né? Porque há aí a questão de reconhecimento tanto dele, né, de ter vivido de repente com a comunidade, e reconhecimento da própria comunidade. Então, assim, eu percebi que eu tinha algumas dificuldades enquanto isso, e sinceramente, se eu pudesse, eu me reconheceria indígena. Pena que, né, não tenho aí o convívio, né? Mas, assim, não sei muito da minha história com relação a essa questão, mas eu não tenho dúvidas, né, de que devo ter, sim, alguma antecedência, porque eu lembro que nos primeiros momentos, né, que depois que eu deixei de estudar sobre os jesuítas e os índios na capitania do Rio de Janeiro e passei a estudar Pernambuco, eu me sentia muito emocionada. Então, cada leitura era como se eu estivesse entrando na minha própria história, né? E assim, eu sofria muito vendo a questão de perdas de terra, essa questão da negação da identidade por conta do termo caboclo, né? Que, assim, que muitas vezes era visto como algo que era, de forma, como que eu posso dizer, desqualificando, né, a pessoa. Então, isso mexia muito comigo, né? E, assim, essa é uma causa, a questão indígena, é uma causa que eu digo que é a minha causa política, né? Por isso que eu acho que essa nossa conversa, ela é tão importante, né? E eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda sobre esse tema. Não é porque tenho aí, né, 12 anos, que é menor do que uma gota d'água aí no oceano, que eu vou me dizer conhecedora do tema. Eu não sou. Por isso que é muito bom estar aqui conversando com você, porque acredito que, não é assim? O meu olhar é o olhar de fora, o seu não, o seu é o olhar de dentro. E é a partir do olhar de dentro, não é? Como se a gente fizesse um olhar para nós mesmos, para o nosso interior, que a gente passa tanto a conhecer-se melhor, não é assim? Como a conhecer melhor o outro, não é isso?
Aí, Perfeito. neste caso, eu posso conhecer melhor a cultura chucuru quando eu, né, passo a conviver, a ouvir, né, alguém, né, ou várias pessoas que façam parte dessa cultura. Não é assim? E isso é massa, porque entra aí uma questão de lugar de fala. Eu sou muito crítico em algumas questões, inclusive enquanto professor. Quando a gente fala de preconceito e automaticamente nós falamos de invisibilidade, que é o que nós estamos resistindo há muito tempo isso, né, para que sejamos, não se trata de holofotes, Sim. mas sim de respeito. Acho que o caminho é por aí. Nós vemos um paradoxo, que ele é desafiador. Vamos lá. Por um lado, o ser indígena, por outro lado, aqueles que se dizem indígenas. Eu prefiro dizer o quê? Ser indígena é aquele que tem uma identidade preservada, que pratica os seus costumes e tradições, e tem uma relação direta com o território, com o povo. E existem muitas pessoas que, por uma questão mesmo de, entre aspas, oba-oba, se colocam como indígenas, porque existe um fator chamado política, e principalmente política de direitos, que hoje é muito bonito, muito, muito fácil eu me autodeclarar indígena, não sendo indígena, porque aí eu vou, perante a sociedade, inclusive vestibulares, nas academias, ter, entre aspas, muitas aspas aí, regalias. Fecha esse monte de aspas. Então, quando é nessa procura de direitos, isso chove. Então, a galera vem em cima, vem procurar. Mas quando nós partimos para o princípio de deveres, quais são os deveres que o indígena tem, inclusive de preservação da natureza, para nós a sagrada, essas pessoas não têm prática. Então, nós vemos muito por aí, e inclusive já te parabenizo e parabenizo a LAC, pelo fato de ter essa iniciativa, de entender que o lugar de fala é outro, e que claro, que estão associados a nós, né? Então, são chamados a dialogar, a aprender a construir e nos ensinar também. E aproveito para registrar aqui meus parentes que estão nos acompanhando. Patrícia, Érica, Bia, Eduardo, deixa eu ver aqui, quem mais chucuru tem? Vilmar, Fabiana Nogueira, meu amigão lá do Sul também, bom estar nessa construção. É importante se colocarem. Marici, que, enfim, ela é linda e tem feito um trabalho muito bonito conosco. Mas aí, voltando para a gente não se perder um pouquinho.